Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adriano Mussa, sou reitor, diretor acadêmico e de inteligência artificial da St. Paul. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem se sentir confortável para abrir a câmera, será um prazer, né? Interagirmos também aí visualmente. Esse é um dos programas de um grupo de programas da St. Paul, né, de alto impacto, chama de High Impact Programs, programas que têm como objetivo, o nome já diz tudo, né, impactar com temas relevantes pessoas que possam causar impacto, pessoas que possam atuar, né, numa transformação maior. E um dos programas mais importantes desse grupo é o nosso programa avançado de ESG. Eu costumo sempre dizer que a gente demorou um pouquinho para lançar, né? Que a gente queria evitar ao máximo, já que está na moda alguma coisa, o washing, né? A gente queria evitar o course washing, porque não adiantava fazer um curso só por fazer, para cumprir com check, temos um curso de ESG, não era esse o objetivo, então a gente demorou um pouco para estruturar, porque a gente queria montar um programa, um projeto que conseguisse trabalhar com profundidade todos os temas que são polêmicos por natureza, complexos por definição, e contribuir na formação efetiva de profissionais que possam causar impacto. Né? Poder discutir o I com profundidade, o S com profundidade, o D com profundidade, a conexão entre eles, temas transversais altamente relevantes, legislação, que é o que nós vamos discutir um pouco hoje aqui, finanças, funding, métricas, tecnologias, como viabilizadores do ESG, organizações regenerativas, teoria da complexidade, ou seja, um programa que tivesse a consistência que o tema merece, né, com uma mescla de conceitos, professores com profundo conhecimento dos temas e palestrantes que consigam trazer práticas de mercado. E para isso, a gente conta, né, com o privilégio de termos a Ana Lu Sigrice, a Ana Lu, que está aqui com a gente, como diretora desse programa avançado, ela que tem uma carreira dedicada aos dois, né, Ana Lu, ao estudo e à prática de ESG. Terminamos a primeira turma recentemente, e eu falo sem medo de errar que foi um grande sucesso, né? A gente está muito feliz com os resultados dessa primeira turma, caminhando para a segunda turma agora no segundo semestre. O evento de hoje é sobre o decreto 11075, né, que saiu agora em maio, focado em organizar o mercado de carbono brasileiro. E quem vai conduzir a nossa manhã vai ser a própria Ana Lu, que está aqui com a gente, e contamos com temos a honra de contar com a participação de dois super especialistas, a Natália Braga Renteria, que é Head of Policy de clima, né, executiva de clima da Monbeck, e o Marco Fujihara, sócio fundador da Ecofix Securities. E antes de passar o bastão para a Ana Lu, eu queria aproveitar e apresentar a Raquel Pontes, que está aqui com a gente. Não estou vendo a Raquel, mas ela está aqui, está ali. A Raquel, quem quiser saber um pouquinho mais do programa de ESG, desse programa avançado, ela está à disposição de vocês para apresentar detalhes, tirar dúvidas, fiquem à vontade para contatá-la, caso tenham interesse. E, Ana Lu, obrigado, então, passo a bola para você. É um excelente evento para vocês, pessoal. Super obrigada, Mussa. Gente, o Mussa é um professor 10. Eu tive aula com ele, como a gente gosta de aprender a vida inteira. E finanças, ele sabe tudo. Então, aqui, passando o chapéu agora para a gente virar para mudanças climáticas, temos aqui um evento com bastante profundidade, com dois super aí convidados que o Mussa já apresentou. O Mussa já me apresentou aí como diretora do programa avançado da St. Paul, concluímos a primeira turma, vamos para a segunda turma, já tem um convite para vocês se juntarem a nós. E, tratando do decreto aí publicado dia 19 de maio, o que eu queria começar aqui com vocês? O webinar não estava na nossa programação de eventos ESG da St. Paul, mas eu fiz um pedido aí a toque de caixa e o super time de marketing aí, o apoio da St. Paul falou, vamos lá, porque, de fato, é um tema que merece a nossa discussão. Vai ser uma discussão breve por 1 hora, mas eu achei que valia muito a pena a gente montar isso com urgência mesmo. Quem trabalha com sustentabilidade conhece bem esse cenário de uma possível nova regulação
impactar sensivelmente o tal do business as usual. Não é simples, não é fácil, não é rápido. É uma mudança que sempre vai carregar custo no primeiro momento e cujo retorno financeiro só vem aí no médio e no longo prazo. Então, quando a gente fala de mercado de carbono como o subtema que desponta no contexto de mudança climática, que é um assunto aí, trending topic, dentro do ESG, por óbvio, um decreto vem balançar as estruturas do que a gente estava discutindo com muita expectativa e aí em contraste com a realidade do que a gente pode. O meu ponto aqui com vocês para a gente começar é, não tem nada de novo. Quando a gente fala de mercado de carbono, a gente está falando de um assunto que nasceu aí há 2 décadas, mais ou menos, lá quando o Kyoto entrou em vigor, como diz o nosso querido professor Marco Antônio Fujihara, que está conosco, lá no artigo 12, em 2005. Então, é um tema ambiental que ficou fora das discussões, até que a pandemia chegasse por aqui, e até que ESG explodisse de fato e a gente começasse a discutir com profundidade alguns dos temas que cabem aí dentro dessas letras. Eu já externei publicamente algumas vezes aí, críticas a gente vai ter sempre e sempre teremos o que melhorar em qualquer aspecto da vida, inclusive em regulação, que é o tema que a gente tem aqui hoje. Mas, além disso, a gente ainda tem regulação para um tema que geralmente vem estereotipado, que a gente já tem algum tipo de preconceito e que a gente acaba conectando com posicionamento político, partidário, ideológico, sendo que a gente carece nesse momento de pluralismo de ideias. O meu ponto aqui, de fato, é que a gente deixe todos esses estereótipos e os nossos preconceitos lá de fora, a gente vai debater o que temos hoje de mercado de carbono, lembrando que não é um assunto novo, portanto, desde 2005 aí, isso já está na pauta dos países, agora, de fato, aquele desconto, então, demos aí os nossos créditos a todos os anos que passaram sem qualquer movimentação para que a gente tivesse mercado de carbono regulado, obviamente, fora do voluntário no Brasil, tá bom? A nossa intenção aqui hoje é a gente avaliar esse novo regulamento sob a ótica do que temos para trabalhar e como é que isso, de fato, pode representar um leque de oportunidades para o setor privado. Já foram apresentados os nossos convidados aqui, vou só contar da dinâmica. Eu vou fazer um setting the scene aqui, uma apresentação de 2, 3 minutinhos no máximo. A gente vai seguir com 2 rodadas de perguntas para a Natália e para o Fuji. E aí a gente vai para as perguntas da audiência. Para as perguntas de vocês, para que eu consiga me organizar, usem o chat, por favor. Eu sei que o nosso mecanismo de mão está levantado, mas pode ser que dê algum pau aqui na hora de fazer a organização. Mais fácil o chat, mas eu juro que eu vou tentar aí conseguir puxar todas as perguntas que tivemos e a gente conclui às 9 horas, tá bom? Agora, o que eu vou pedir para vocês só, mudem o Zoom para a opção de Speaker View, porque eu vou passar aqui alguns dados atrás. Minha apresentação já foi, não vou perder tempo com isso. Indo para o decreto, e do que a gente está conversando, então, quando eu tenho um decreto publicado em 11 de maio? Primeiro, ele se aplica para quem? Eu tenho uma lista de setores em legislação referenciada que estão sujeitas aí ao decreto publicado. É uma lista super ampla, obviamente, desde geração e distribuição de energia elétrica, transporte público urbano, os outros modais de transporte aqui, interestadual de cargas e passageiros, indústrias, tem um leque de indústrias aqui incluídos, serviços de saúde e agropecuária. Todos estes setores aí estão abrangidos pelo decreto publicado. O ponto principal, e obviamente que é só um recorte que a gente vai discutir aqui hoje, certo? Toda vez que a gente faz um evento e trata de um tema, a gente tem que escolher um recorte, e eu escolhi alguns recortes para essa nossa harmonização aqui do que a gente vai tratar. O meu recorte, como ponto principal, é a história dos planos setoriais de mitigação e adaptação de mudança climática. E a foto aqui é bem representativa do que a gente está falando. Quando um decreto vem sem impor efetivamente uma linha de base de emissão, ou então o teto de emissão, e deixa isso a cargo do setor, para que o setor tenha essa alternativa de apresentar aí o seu próprio plano, temos, por óbvio, uma estrutura diferente quando a gente trata de carbono em si, mas não diferente do que a gente tem de regulação ambiental, principalmente aqui no Brasil. Essa estrutura, esse tipo aí, é a opção que o governo teve via executivo na publicação do decreto para falar, queremos que os setores que eu acabei de passar com vocês se apresentem aqui e tragam a sua alternativa. É uma opção que, obviamente, é mais democrática, porque a gente traz setor. Obviamente que faltam os outros stakeholders, todo mundo vai ter críticas de novo, mas é um modelo que já foi adotado no país. Esse acho que é o meu grande ponto aqui.
Se a gente pegar Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eu já falei isso aí em alguns outros fóruns nesse meio tempo, porque todo mundo veio, não, porque acordo, porque plano setorial. Gente, é uma estrutura conhecida. A gente já fez isso para resíduos, para logística reversa, hoje com aquele nome, né, chique de economia circular, que só chama isso porque a gente está falando nesse novo contexto de capitalismo de stakeholder, de ESG. Mas indo para as origens, a gente está falando de um decreto publicado, de uma lei, de um decreto publicado em 2010 no Brasil, que já deram ao setor privado essa opção de apresentar suas próprias propostas para, de fato, implementar a logística reversa de resíduos no nosso país. Então, meu ponto é, não é um tema novo para regulação ambiental ou para procedimento do executivo para isso no país, ok? Para implantar uma imposição nova que chacoalhe com alguma severidade as estruturas de business as usual e que, portanto, implique custo, mas para carbono não foi um instrumento usado no mundo. Tá certo, tá errado, de novo, críticas a gente tem. O meu ponto é, isto foi publicado e temos a oportunidade de trabalhar com isso agora. E se a gente achava que o executivo tinha que impor as metas de cara para ter o tal do mercado de cap and trade, né, com o teto, e aí o que a gente fica abaixo do teto a gente efetivamente comercializa, tá ótimo, gente, isso pode ter funcionado no resto do mundo, eu posso ter as minhas próprias opiniões, mas o ponto é, temos esta opção de trabalho daqui para frente e cabe a nós, setor privado, nos unirmos de fato com os nossos pares, da mesma forma que já foi estruturado para resíduos sólidos em inúmeros setores, e agora decidir que passo queremos ou vamos dar de fato, tá bom? Quando a gente fala dessa opção, pegando aí num calendário, até 15 de novembro, ou então no prazo prorrogado até 14 de maio de 23, o setor privado pode se organizar, de fato, e apresentar sua proposta de plano setorial, obviamente, para meta e cronograma alinhado aí com a nossa contribuição nacionalmente determinada, a tal da NDC, nas nossas sopas de letrinha de ESG, que o Brasil já apresentou e fez agora a formalização do que tinha colocado na COP, com alguma diferença. De novo, críticas à parte, a gente trabalha com o que a gente tem, sendo aí setor privado. Essas metas vão ser gradativas e o executivo trabalhou com os mesmos princípios que a gente já teve, tanto para resíduos sólidos como para Sistema Financeiro Nacional, quando incorporou ESG naquelas regulações do Banco Central em setembro de 21 do ano passado. Então, eu tenho aqui já a chamada para o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Eu vou apresentar metas num cronograma que sejam razoáveis para aquele setor, naquele recorte de economia que eu estou fazendo. O que eu quero mostrar com isso? A gente tem uma opção de tornar viável e factível apresentar plano de redução de emissão de gás de efeito estufa por setor. Cabe, de novo, ao setor decidir se vai fazer isso ou não. Críticas, de novo, podia ter vindo um teto já e a gente começa com o mercado efetivamente? Podia, mas o que a gente tem é isso, a gente pode trabalhar com isso, tá? E aí aqui são só as minhas questões em relação a já termos o modelo utilizado. E aí o ponto que vai ficar sempre, Ana Lu, e se o setor privado não tomar esta ação aqui? Acho difícil, efetivamente, nesse contexto de mundo novo que a gente tem, ESG e compromissos, mas se isso não acontecer, o ponto é quando é que o governo toma para si o assunto e vai efetivamente impor as metas para que a gente tenha aí um mercado criado no passo seguinte e, obviamente, como é que isso vai ser formalizado? Via um decreto novo ou via acordo setorial? Tem nuances jurídicas diferentes, mas isso é só um juridiquês de formalização que pode ser facilmente resolvido, até porque a gente já aprendeu a lição com resíduos sólidos, tá? E o meu outro recorte grande que eu vou fazer aqui é Sinário, que é o sistema de registro que foi criado pelo decreto. Um ponto sempre que eu coloco para ESG em geral, e aí eu já vou concluir por aqui, gente, é que a gente não tem consistência de dados, a gente não tem base de dados. Por óbvio, os assuntos aí só entraram na pauta de decisão de liderança e principalmente setor financeiro recentemente. Só que cada uma das letras do ESG em mudança climática, como eu coloquei para vocês, é um assunto super conhecido por quem já trabalha com sustentabilidade. Portanto, há dados. Só que há dados dispersos e que algumas vezes não vão ter qualidade suficiente. Quando o governo faz essa proposta e aí coloca no decreto que vamos ter um sistema único de registro para os próprios créditos certificados de redução de emissão, para a pegada de carbono em geral, então aí com algumas opções para reunir todos os dados em relação a gases de efeito estufa, na minha opinião, esse sistema único é sensacional. É o nosso Big Data que a gente precisa,
que vai consolidar uma parte dos dados ambientais relativos à mudança climática, mas que depois, inclusive, deveria ser integrado aí para a gente ter um sistema único de base de dados ambiental no país. Lógico que, e aqui é outro ponto que eu quero colocar, vejamos bem, temos um prazo para o setor privado apresentar suas propostas, certo? Neste prazo, o governo tem que criar o cenário, porque vamos combinar que não sai de uma hora para outra aí dotação orçamentária, pessoal, equipamento, para que a gente tenha um sistema novo rodando. A gente já viu o mesmo paralelo nas discussões aqui para o Sistema Nacional de Biocombustíveis, para a Política Nacional de Biocombustíveis, quando a gente precisou que a ANP tomasse para si a competência, nesse caso, por óbvio, o Ministério do Meio Ambiente, mas a ANP precisou tomar a competência de montar o seu próprio banco de dados para avaliar como é que os CBIOS iam ser emitidos. CBIOS e créditos de carbono são assuntos que não se confundem, a gente sabe que o governo está tendo bastante cuidado para não usar, para não confundir os assuntos, mas aqui eu estou falando de estruturas, ok? Então, esse é um outro ponto que vale muito aí. E lembrando sempre que as nossas dúvidas em relação à avaliação de PL, prometo que este aqui é o último recorte, para quem trabalha com mudança climática. A gente teve decreto publicado e a gente tem um projeto de lei em andamento, que vai tratar de mercado de carbono regulado também. Detalhe no juridiquês, o decreto veio regular um artigo da Política Nacional de Mudança Climática, portanto, na minha opinião, não temos nenhum problema em relação aí à forma jurídica em como é que isso aconteceu. E só tem um ponto que eu acho que vale levar em consideração. A política de 2009, estamos em 2022. Tivemos vários governos e partidos políticos, vários, na forma de falar, mas alguns governos aí, partidos políticos, durante este período. Então, lembrando que o que aconteceu agora, deixando o viés político partidário do lado de fora da porta, só andou em 2022. Pelas circunstâncias de mundo, sem dúvida nenhuma, mas isso também comprova que os assuntos ambientais não são aí regulados com a rapidez que a gente precisaria, porque são assuntos novos na pauta dos líderes para tomar as decisões, tá bom? Quando a gente olha para um PL, a gente não sabe quanto tempo ele vai levar, com quais disposições ele vai passar no dia em que ele efetivamente passar. Eu não garanto nem tecnicidade, nem coerência dos artigos que estarão no PL. Segurança jurídica, na minha humilde opinião, não tem qualquer diferença do que a gente está falando aqui para qualquer outra regulação, desde que ela tenha sido emitida, como foi o decreto, regulando efetivamente um artigo de uma lei que estava em vigor. E o ponto é, eu posso ter uma lei publicada esse ano, efetivamente, ano que vem, não sei, mas vai sair do papel? Eu tenho vários outros exemplos de leis ambientais que foram publicadas via processo legislativo e nunca saíram do papel. Então, são pontos para a gente refletir de fato, lembrando que, por exemplo, na minha avaliação aqui, Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PL ficou em tramitação por mais de 20 anos, eu perdi as contas de quantas minutas e quantas versões eu li, com disposições completamente diferentes, e muitas delas incoerentes e que não davam segurança jurídica. Então, são pontos para a gente ter aqui na nossa avaliação. E agora, vamos aí para a nossa discussão com os nossos super convidados. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, começando pelo Fuji, e aí vamos para a Natália. Fuji, aí acho que você nem sabia, mas você foi meu professor de mudança climática e mercado de carbono, lá mais ou menos por 2000, quando esse assunto era absolutamente etéreo para o mundo dos negócios, e só com um baita esforço a gente conseguia material para estudar, né? A internet passava longe da nossa imaginação naquela época. Eu era júnior, eu frequentava por opção e alguma insistência as reuniões lá da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Americana de Comércio, e eu adorava quando você era o convidado para tratar lá atrás da Convenção 4 sobre mudança do clima e do tal do Protocolo de Kyoto, aí, que é o antecessor do Acordo de Paris. Meu privilégio agora, a gente está aqui junto discutindo isso num evento com essa baita evolução que o mundo teve, felizmente. Se a gente tomar como base o cenário internacional, que você conhece super bem, mas trouxe o tema para o chão, na nossa realidade aqui, Brasil, eu queria primeiro ouvir a sua opinião macro, de fato, sobre o decreto publicado, por favor. Oi, Ana, obrigado mesmo. Fico muito feliz que a gente tenha se encontrado há 20 anos atrás, mas isso denuncia a nossa idade, né? De certa maneira, fico feliz de um lado, mas, enfim, a idade também, né? A barba branca também não adianta, a gente acaba se denunciando. Mas eu achei brilhante a tua exposição em 2 minutos, eu gostei, porque, assim, o decreto vem, na verdade, ser um bom começo, eu acho que um grande bom começo.
Na verdade, ele vem regular uma lei que já existia. Estamos criando o mercado. Nós estamos criando instrumentos pelos quais a gente pode vir a ter o mercado, né? Eu acho que precisa ficar claro isso, as pessoas não têm claro. E a mídia muitas vezes confunde que se cria mercado por decreto. Não se cria mercado por decreto. O mercado se cria pela oferta e pela demanda. Então, o que você vai criar no decreto são alguns instrumentos para a transparência desse mercado. São alguns instrumentos que podem dar um formato melhor de operação a esse mercado. Se não houvesse o decreto e a gente ficasse esperando o PL mais uns 10 anos aí, talvez a gente tivesse que ficar esperando mais 10 anos. Então, o decreto vem acelerar esse processo. E o decreto vem fazer um atalho a esses projetos de lei. Os projetos de lei são super importantes, tem que continuar existindo, claro, mas não significa que o projeto de lei em si, per si, também vai criar mercado. O que o decreto cria, então, são instrumentos, principalmente 2 instrumentos absolutamente importantes, que o primeiro instrumento é o sistema de registros. Né? O sistema de registros, qualquer mercado do mundo tem que ter registro de transação. Aqui no Brasil, na Bovespa, na P3, a gente tem a CETIP, que registra transações. E por que você registra transações? Você registra transações para não ter dupla contagem, para não vender o mesmo produto para outra pessoa. É simples assim. E tem muita gente querendo vender o mesmo carbono com 4, 5 pessoas por aí. Eu tenho muita gente fazendo isso. Então, o sistema de registro vem dar uma disciplinada nesse processo, principalmente no que se refere à dupla contagem. Né? E o SINARE vem condensar essas informações. Quem está fazendo o SINARE é o SERPRO. Então, o SERPRO, que é a empresa de banco de dados, é a empresa de TI do governo federal, vai trabalhar por API, quer dizer, vai trabalhar em sistemas online, com todo mundo que queira se integrar ao SERPRO para fazer essas coisas acontecerem. Então, e ter um banco de dados interno, brasileiro, com essas informações, é absolutamente necessário, porque daqui a pouco a gente vai ter que discutir o artigo 6 de Paris, tudo isso aqui vai ter que estar ligado ao artigo 6, principalmente ao 6.4, 6.3. Então, eu acho que o decreto é um bom começo. Eu acho que a gente tem, não é o mercado, que não se cria mercado por decreto, claro, mas é um instrumento pela qual a gente começa a andar e instrumentalizar formas de dar transparência ao mercado, da forma de atuação. E o setor privado tem uma baita oportunidade de começar a se organizar, não só no termos dos acordos setoriais, os acordos setoriais até me parecem razoavelmente simples de fazer. O difícil é como que a gente aproveita as oportunidades de um lado e diminui as fragilidades do outro. Eu estava vendo aqui, tem vários amigos aqui escutando a gente. Por exemplo, o pessoal do agro me pergunta, e agora, o que a gente faz? Olha, aproveita, diminui as fragilidades e aumenta as oportunidades. Né? Eu acho que tem aí um caminho bom. E eu gostei muito da sua absolutamente sucinta apresentação. Foi ótimo, viu? Foi ao ponto. Obrigado. Joia, Fuji, é sempre bom te ouvir. Eu falei que eu aprendi com você, e é verdade, eu aprendi carbono, clima com você mesmo, tá? Eu acho que você falou aí de mercado é sensacional, porque a gente ouviu muitas críticas com a publicação de decreto. Decreto não cria o mercado, então, mas o mercado não é criado pelo decreto. O mercado, você acabou aí de ensinar de novo, que é criado pela oferta e pela demanda. Estejamos prontos para que a gente possa ter oferta e demanda, não é mesmo? Que dá para caminhar agora com um decreto publicado, sem dúvida. Você falou aí de integridade no cenário, que também casa com a fala do Mussa no começo, que é o tal do washing, né? A gente não pode deixar que o washing aconteça, sabemos do greenwashing, mas não dá para ter washing em mercado de carbono, porque o washing tira toda a credibilidade do mercado, e o mercado é cruel se a gente não conseguir comprovar que os créditos de carbono originados em território nacional, de fato, foram vendidos uma vez só, estão numa região que existe, se forem de floresta, por exemplo, a floresta efetivamente existe, por aí vai, né? Então, integridade é a chave para que o mercado brasileiro seja atrativo para o mercado internacional, e aí a gente vai assegurar capital entrando no país. Então, não estamos falando aqui de abraçar árvore, muito pelo contrário, estamos falando efetivamente de finanças, de economia. Nath, vou passar para você agora aqui. Eu tive aí o prazer de te conhecer mais recentemente, não foi lá em 2000 igual o Fuji, ou um pouquinho antes disso, e eu fiquei super impressionada com a profundidade do conhecimento que você tinha no tema das mudanças climáticas.
Eu lembro que quando você me contou sobre o seu doutorado em Direito Ambiental e Direito da Propriedade Intelectual, com uma tese tratando de transferência internacional de tecnologias limpas, dentro da Convenção Quadro, aí, que é a mãe do Acordo de Paris, eu fiquei imaginando quanto conhecimento inovador você tinha numa área para um tema que praticamente não era explorado no Brasil, apesar da super vantagem comparativa de base florestal que a gente tem aí, se a gente olhar muito. Bom, usando aí todo esse seu conhecimento, que agora, felizmente, está em alta demanda e temos uma executiva de clima conosco aqui hoje, eu queria ouvir primeiro sua opinião sobre os planos setoriais que estão previstos no decreto, e depois como e por que os tais dos créditos certificados de redução de emissão, que foi o nome dado pelo decreto para os créditos de carbono que vão ser registrados no Sinário, podem servir para a gente evitar barreiras comerciais ao discutir essa fungibilidade dos créditos brasileiros com o mercado internacional de carbono, por favor. Bom, olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço a Ana as doces palavras. É realmente muito interessante a gente poder ir a fundo num tema que está tocando agora o setor privado de uma maneira sem volta. Então, eu só queria resgatar alguns pontos para poder efetivamente te dar essas respostas, Ana. O decreto ele saiu depois de um ano aí de intensos debates sobre mercado de carbono no Brasil. Então, a gente veio de um histórico do PMR. O PMR ele foi um projeto que o Banco Mundial ele desenvolveu junto com o Ministério da Economia no Brasil para discutir precificação de carbono. Então, como que a gente traz para dentro da nossa economia o custo que o carbono ele impõe para a sociedade? E algumas opções foram estudadas e algumas opções foram apontadas. Tivemos a discussão do projeto de lei ao longo do ano passado e o que a gente viu foi uma grande dificuldade de se chegar a uma convergência de opções ou a como colocar aquilo em prática. Então, o nosso setor econômico ele estava, sim, muito preocupado em como internalizar esse custo dentro da economia. Eu digo isso tudo por quê? Porque a solução trazida pelo decreto de carbono e dentro de um espectro, um contorno jurídico muito bem pensado, foi muito interessante, porque ele puxa o setor privado para apresentar soluções e endereçar as suas questões de emissão através de planos que eles desenvolveram e são factíveis de serem apresentados. E no final disso, a gente vai ter realmente essa precificação acontecendo, pelo menos num passo inicial. E isso, para mim, a gente pode até fazer uma analogia com algo que já aconteceu na história climática, e é interessante a gente lembrar disso. A negociação do clima, ela estava desenvolvendo para em 2009, em Copenhague, a gente ter um acordo climático. Por que eu resgatei isso do fundo do baú? Para vocês entenderem o momento que esse decreto saiu. E por que a gente deve dar certo crédito para esse momento aqui no Brasil também. As negociações climáticas estavam enterradas. Era necessário que os países tivessem metas de redução importantes. Certos países, os desenvolvidos, tinham metas de redução, os desenvolvimentos não tinham metas, e aquela situação não evoluiu a ponto da gente chegar a um acordo climático. Explodiu, na verdade, desabou. Sabe quando a gente está na boca do gol com um acordo ali para ser assinado, igualzinho o PL no início desse ano, e não foi possível, porque existiam desacordos importantes em como endereçar a questão. Então, não é um privilégio do Brasil, gente. Isso é uma questão mundial. E aí, qual foi a solução que foi encontrada na época para a gente sair desse momento? Mudar a estrutura que aquela conversa estava tomando. E em vez da gente ter países com metas e países sem metas, a gente teve metas para todos os países. Só que essas metas não seriam obrigatórias, elas seriam voluntárias. E daí nasceu o Acordo de Paris e o momento voluntarista que nós nos encontramos hoje na governança climática internacional. Então, hoje, depois de Paris, todos os países têm metas e essas metas são construídas de dentro para fora. O país identifica
a sua emissão, a sua necessidade, como endereçar isso, e ele apresenta para uma validação para a Convenção Climática. Bom, entendido isso lá fora, como que eles endereçaram a questão, voltamos ao Brasil e ao nosso mercado de carbono. Estivemos numa situação muito semelhante. Discutimos um PL ano passado, alguns pontos de acordo, alguns pontos de desacordo, uma questão que toca o nosso setor econômico de uma maneira profunda, porque altera a estrutura das companhias, tem impacto sobre os planos de crescimento. A gente tem uma série de questões ligadas, e isso eu estou falando só dos planos internos de descarbonização das empresas, eu não estou nem falando dos projetos de carbono, tem os aspectos sociais, de sócio-biodesenvolvimento. Enfim, voltamos aqui. Estamos nesse momento do ano passado, e início desse ano, que a gente estava quase lá, mas não estava, porque muitas questões ainda não estavam claras como que isso seria realmente absorvido pelo setor econômico. E aí houve esse movimento de puxar o decreto através de planos setoriais que iam permitir às empresas justamente esse exercício de olhar para dentro, de conversar com o seu setor, ver como endereçar essa questão e apresentar um plano para validação do governo. Achei que foi uma solução interessante para a gente sair do momento de impasse que a gente estava, e essa solução apresentada, que em contornos jurídicos, como a Ana trouxe, respeita as direções da Política Nacional de Mudança Climática, então juridicamente foi muito bem construído, e uma vez que a gente tem agora com isso, os efeitos já estão sendo vistos. Na segunda-feira, isso que me contaram, empresa de consultoria, na segunda-feira seguinte à publicação do decreto, que foi na quinta, novas empresas já procuraram consultorias para desenvolver os seus planos setoriais. Então, a verdade é que o efeito foi imediato, porque a gente está num momento que isso é aceitável, o terreno está fértil para esse tipo de desenvolvimento. Então, o efeito prático a gente já tem. A partir do momento que a gente consegue ter no Brasil uma direção em que mostra que as nossas empresas estão tratando do valor do carbono no seu setor produtivo, as barreiras comerciais que eventualmente vão começar a ser adotadas por países como, e agora eu estou falando da União Europeia muito claramente, então, as barreiras comerciais que vão começar a ser adotadas por órgãos ou por blocos econômicos, a gente vai ter o que mostrar aqui, vai falar, olha, o meu produto, ele já endereçou, ele já cuidou da questão do carbono no seu processo produtivo. Então, essa barreira não se aplica a mim. E o projeto e o decreto, ele endereçou essa questão de duas maneiras, tá? Primeiro, através dos planos setoriais, que foi muito bem trazido pela Ana. Então, as empresas elas vão desenvolver como endereçar a sua descarbonização e apresentar isso ao SINARE. Então, isso é um lado. E, por outro lado, o decreto trouxe também umas figuras novas muito interessantes, que são ativos ambientais. Esses ativos ambientais, isso significa que em produto ou em outras maneiras que não dentro do setor produtivo, mas já como um produto finalizado, a gente vai poder ter identificada a pegada desse carbono. Isso também traz um leque de oportunidades que a gente só está vendo a pontinha do iceberg ali do que a gente pode fazer com isso. Então, muita conversa a gente vai ter que fazer, muito workshop para entender como utilizar todo o potencial dessas oportunidades trazidas, e elas são interessantes. Só para finalizar, em relação à fungibilidade, o decreto ele diz muito claramente que o padrão de certificação do SINARE ele ainda vai ser determinado. Isso significa que a gente pode ter um padrão de certificação muito bom, um padrão que vai nos habilitar a ter essa conversa de fungibilidade de uma posição privilegiada, digamos, ou não. A gente pode ter um padrão de certificação que vai puxar a qualidade para baixo. Então, a verdade é que a oportunidade da gente ter um carbono vindo de plano setorial bem certificado, ela é real. Agora, a gente tem que acompanhar de perto como esse padrão de certificação ele vai ser determinado, porque ele vai ser muito importante. Obrigada, Ana.
Super pontos, Natália. Essa parte de integridade, como é que vai ser a certificação, se para baixo ou para cima, ou num padrão adequado, é essencial. E aí, se a gente olhar o histórico que você trouxe, esse momento de participação e opção que o setor privado tem na mão para, de fato, aí apresentar o seu plano com metas gradativas e um cronograma viável, vamos dizer assim, do ponto de vista de tempo, não jogando muito para frente, porque aí também não funciona. Se a gente olhar isso com o padrão de certificação, o ideal, de fato, era que o setor privado trabalhasse junto com o governo, porque todos ganham no final do dia. Se a gente conseguir um padrão de certificação de qualidade, teremos ótimos créditos e mercado internacional olhará para a gente e falar, ok, vamos investir lá mesmo. Mas tudo depende, de fato, do ecossistema e, como eu digo, da vontade. Se a gente tem setor privado com compromissos de net zero, né, 2030, 2050, ou seja lá qual for o compromisso para redução de emissão de gás de efeito de estufa, é um momento ideal para comprovar que esse plano é concreto, é parte de planejamento estratégico, se organizar com o setor e apresentar o plano, porque eu tenho certeza que cross-check de dado climático, que já é uma realidade, inclusive via software, vai ser a base do escrutínio de qualquer dado climático daqui para frente para os setores listados que não apresentarem propostas, gente. E aí sim a gente vai ver como é que a história anda desse ponto de vista de credibilidade de dados ESG mesmo, tá? Natália, vou continuar aqui com você, porque aí a gente fecha a última pergunta com o Fuji, tá? Você já mencionou um pouquinho de segurança jurídica, lógico, foi um decreto, não tem a linha de base, não tem teto para criar imediatamente o mercado, o Fuji já falou para a gente que não é o decreto para criar, não é o projeto de lei, e é sim a oferta e a demanda. Mas você vê alguma insegurança jurídica em relação a ser um decreto? E aí o que eu queria também que você contasse para a gente é como é que o decreto se relaciona com o PL, assumindo que o PL vai caminhar de fato e mantém as disposições atuais, claro. Acho que você está no mudo, Natália. Perdão. Ótimas perguntas. Tentar trazer aqui algumas ideias. Em relação à insegurança jurídica, eu sei que isso, pessoal, está na boca do povo, né? Está todo mundo questionando essa opção pelo decreto. Mas temos dois aspectos para olhar em relação à insegurança jurídica. Primeiro efetivamente, o decreto, de um ponto de vista jurídico, ele foi bem construído? Ele tem base legal? Tem, gente, ele tem base legal. Ele respeitou a fronteira da lei que está acima dele? Então, o decreto ele sempre vem regulamentar uma opção legislativa superior, que é uma lei. Ele respeitou esse limite que foi dado para ele? Sim, ele respeitou. Então, do ponto de vista legal, ele foi bem construído. Agora, e do ponto de vista de duração? A gente pode realmente acreditar que a gente pode desenvolver plano setorial e que ele vai ter vida longa, que esse decreto ele não vai cair a qualquer momento? Como que a gente encara, né, esse ordenamento que chegou? O que eu diria para vocês é que eu entendo que o decreto ele dá a base duradoura, sim, e digo isso porque, na verdade, o decreto ele só deu um empurrão no que já estava acontecendo. As empresas já estavam desenvolvendo seus planos net zero, já estavam fazendo o insetting, né, que é dentro das suas plantas de produção e desenvolvendo isso. Então, o decreto, na verdade, ele veio puxar quem estava fingindo que não estava vendo o movimento do colega do lado, entendeu? Então, isso, ele já confirma um movimento que está acontecendo, e a partir do momento que isso se torna uma realidade no nosso meio produtivo, qualquer alteração que venha nesse decreto, ela vai ter que ser feita ou ela vai ter que ser direcionada de maneira continuativa. Então, a gente não corre o risco do normativo que vai vir para frente desestabilizar ou retirar o que já foi ganho nesse processo. Então, sendo o PL ou sendo um outro decreto que possa vir a acertar algumas arestas do primeiro texto, é muito difícil da gente desconstruir o que está sendo colocado pelo decreto, porque ele já vem, é como se fosse um movimento que já estava acontecendo, e o decreto ele veio dar mais velocidade a isso. A verdade é essa, esse decreto ele veio dar continuidade num movimento que já estava acontecendo.
As novidades que ele trouxe, como o SINARE, como esse padrão de certificação, eles dependem de regulamentação. Então, foi o que a Ana falou. Isso pode andar mais rápido, mais devagar. Agora, o plano setorial de descarbonização, que é realmente um instrumento de cumprimento da nossa NDC, do nosso cumprimento de descarbonização, e que, por si só, já nos autoriza a evitar barreira comercial. Então, a gente não precisa certificar essa redução para mostrar, olha, nós estamos protegidos de barreira comercial. O simples fato de você ter o plano de descarbonização, o seu plano setorial já lhe dá essa liberdade de se posicionar no mercado de uma maneira diferenciada. E, para mim, isso é o mais importante, é o que dá mais segurança ao decreto, é essa ideia por trás da questão de ser um decreto, de uma portaria. Isso daí, eu acho que fica até secundário dentro do movimento econômico que a gente está vivendo. Em relação ao PL, o texto do PL que estava caminhando, o último texto, ele, na verdade, não é tão distante do texto do decreto. Existem questões, sim, que ainda não estão 100% casadas, mas o decreto sinalizou num sentido. A recepção e a continuidade do decreto, ela já está acontecendo. Na verdade, o PL ainda tem um longo caminho de caminhada, né? A gente está ali, a gente não tem nem a primeira aprovação, a gente nem foi para a prova do fogo do plenário ainda com esse PL. Então, os ajustes necessários que a gente já identificar que não foram suficientes no decreto, eles podem ser perfeitamente feitos dentro desse novo texto que vai vir no projeto de lei. E digo mais, o projeto de lei ele vai ter a oportunidade de cobrir aspectos que o decreto não pôde, porque o decreto estava preso nesse invólucro da lei de mudanças climáticas. Então, uma coisa que foi questionada, e eu queria só aqui realmente dar minha opinião, é que o decreto ele pode ainda, no futuro, estabelecer um cap and trade no modelo europeu, tá? Que é diferente do que veio com o SINARE e com os planos setoriais. Então, o cap and trade ele tem a finalidade de regular plantas de emissão ou grandes emissores muito pontuais. Então, a gente esquece, ou quando a gente fala de cap and trade, a gente acha que vai regulamentar todo o setor econômico. Não. O espectro de atuação de um modelo europeu de redução de emissões, ele é muito pontual. Ele realmente é uma política destinada a grandes fontes industriais emissoras. Por exemplo, eu posso ter uma fábrica e só ser regulado uma chaminé daquela fábrica, e não todo o sistema produtivo. Então, a gente tem que entender a particularidade de cada lei, como ela é definida, e o que a gente vai precisar é de um mix de leis. Como uma colcha de retalho. Cada parte da colcha vai tratar de um tipo de emissão, de um aspecto, endereçar aquilo de maneira diferenciada, de acordo com a particularidade dos setores. Então, os planos setoriais, eles vão envolver um aspecto do nosso setor econômico. O cap and trade pode vir depois por um PL, tratando grandes emissores que ficaram de fora dos planos setoriais, e aí sim de modo impositivo, porque são grandes emissores. E a gente, com essa colcha de retalhos, a gente vai finalmente chegar num equilíbrio e num cumprimento da nossa NDC para cumprir o Acordo de Paris. Então, não vejam esse decreto como um antagonista de um futuro PL. O PL ele vai vir completar, ele vai vir realmente solidificar um passo que já foi dado pelo decreto publicado. Eu não sei se eu respondi tudo, mas é isso. Perfeita, Natália, adorei. Até nesse ponto específico de cap and trade, e como o Fuji já mencionou o agro, gente, qual o cap and trade que vai ter para agro? Não existe, isso não é assim que funciona. A gente precisa, de fato, da colcha de retalhos que a Natália acabou de colocar aqui super didaticamente e com a profundidade que eu sabia que ela faria essa análise. Joia. Fuji, vamos lá para a sua pergunta agora, porque depois a gente abre para as perguntas que já estão aqui no chat e nas que eu recebi no privado também. Acho que a opinião é unânime já, a gente passou dessa fase, mas só para confirmar, precificação de carbono é via mercado e não é via tributação. Logo, aí me parece que o governo tenha dado o passo do tamanho possível, pelos motivos de que, primeiro, o executivo aí chama a iniciativa privada, de fato, para discutir essas novas obrigações ambientais, que eu já comentei, e segundo, porque aí eu também comentei as tecnologias que a gente precisa para funcionar, para termos um mercado no futuro, a exemplo do SINARE, dependem de dotação orçamentária, headcount, equipamento, e nada disso se materializa, nem no poder público, nem no setor privado, no instalar deles. Então, eu já vou fazer o disclaimer aqui, claro, que isso não é motivo
para o setor privado olhar e falar, então tá bom, vamos esperar que a gente não precisa fazer nada, porque não tem uma imposição obrigatória para redução de gás de efeito estufa, muito pelo contrário, né? A gente já falou aqui que se eu tenho compromissos de redução e eu coloquei isso aí nos meus planos, eu preciso mostrar agora na prática que eles vão ser implementados. Mas aí, depois de ter vivenciado, né, todo esse sistema ambiental Brasil, considerar que na prática, para qualquer situação da humanidade, o ótimo é inimigo do bom, eu queria que você contasse se o decreto é uma oportunidade para o setor privado compatibilizar esses compromissos de redução de gás de efeito estufa, de fato, com a sua prática. Vamos lá, quero te ouvir. Eu acho que é uma grande possibilidade, desde que esses objetivos firmados, esses compromissos firmados anteriormente, sejam de fato compromissos. Né? O que está ocorrendo é que muita gente está... Daqui a pouco a gente não precisa mais net zero, todo mundo virou net zero, todo mundo está agora... E é muito interessante os compromissos net zero que acontecem, porque aí eu assumo o compromisso net zero com o CEO para daqui a 10 anos que eu não vou estar mais aqui, vai ser o outro CEO que vai ter que cumprir. Mas tudo bem, é uma questão simples assim, entendeu? Eu acho que é uma grande ajuda para quem está fazendo seriamente isso, Ana, né? A dificuldade é fazer sério isso, né? Porque a maioria das empresas que eu conheço colocam lá net zero, net sei lá o quê, e não dão nenhuma indicação de como isso vai ser feito, né? Não dão nenhuma indicação de how to make eu chego a net zero. Então, a grande dificuldade que eu vejo é que você pode ter compromissos voluntários, sim, e esses compromissos voluntários podem ser registrados no cenário, que é legal, porque dá transparência nesse processo. As pessoas vão querer entender como é que você vai chegar ao net zero. Do outro lado, e eu acho importante que tenha essa transparência, porque hoje em dia é uma mera questão voluntária. Eu vou chegar a net zero, whatever, né? Não sei como, por onde, tudo mais. Então, essa é uma questão que está colocada. Mas eu queria voltar a uma outra questão que a Natália colocou, que eu achei o máximo. Quer dizer, a Natália, como sempre, é uma lady, então ela não fala que, por exemplo, que na Política Nacional de Mudanças Climáticas, as metas podem ser estabelecidas por decreto, tá certo? Podem ser estabelecidas por decreto. Então, essa coisa já está na lei. Então, se você quiser, de fato, fazer alguma coisa que, de fato, tivesse impacto, você podia estabelecer as metas agora. Então, você criou um plano setorial, piriri, pororó, um blá, 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 para você chegar lá. Mas que já existe a possibilidade de impor um cap, já, entendeu? Né? E na Europa, de novo, a Natália, uma lei na Europa, lá foi assim que aconteceu. O cap foi dado pelo governo, quer dizer, você tem que reduzir aqui, tem que reduzir ali, ali, ali. Então, eu acho assim, de novo, eu acho que a gente tem uma puta boa chance, uma puta boa vontade de fazer essas coisas acontecerem. Fazer acontecerem de fato, com transparência, com formas adequadas de mensuração, com métricas adequadas e tudo mais. E por que é importante fazer tudo isso? Para valorizar o produto que a gente tem, caramba. Se tiver um produto mequetrefe, ninguém vai querer comprar carbono mequetrefe. É simples assim, entendeu? Então, a gente precisa valorizar os produtos que a gente tem e isso ajuda nesse processo, né? O decreto não é o melhor dos mundos, não é o, digo sempre que é um excelente começo, é um bom começo, mas tem muita coisa para ser feita ainda. E, de novo, concordando com a Natália, o PL vem complementar tudo isso, né, Natália? Porque precisa se complementar. O decreto sozinho não tem poderes de... a gente tem que deixar de ficar falando que decreto cria mercado. O decreto não cria mercado, tá certo? O decreto cria instrumentos pela qual o mercado vai poder trabalhar. É isso que a gente tem que ter claro. Bom, Ana, obrigado. Já adorei. As metas podiam ter vindo impostas de uma hora para outra, de fato, sem nenhuma discussão, mas a gente tem a opção, já respondendo uma das perguntas do chat, é uma opção de apresentar um plano setorial com meta gradativa num cronograma viável, aí alinhado, obviamente, à RDC do Brasil, tá? É por isso que a gente falou que essa opção vai nos levar a confirmar no cross-check de dados, pensando ESG amplamente e na história do greenwashing, se os meus compromissos para a redução de gases de efeito estufa vão se materializar em eu ser proativo e me organizar com o meu setor para apresentar. E vejam, gente, não adianta falar, não, mas aí o setor não vai querer, a gente não consegue apresentar. Mesmo histórico de logística reversa que eu vivi, e muitos outros aqui que estão com a gente no chat também, ouvindo, de 2010 a 2019, pelo menos. Não tem essa desculpa, a gente aprendeu como funciona, e se o setor não quer apresentar alternativa, você vai sozinho para o governo, explica o que está acontecendo, alguns 2 ou 3 depois se unem, e se o resto continuar só olhando, a gente toma as ações que o governo também já aprendeu.
faz um decreto que se chamou lá atrás de decreto de isonomia para resíduo para falar o acordo setorial assinado com uma empresa do setor, não foi uma, mas foram 3 ou 4, por exemplo, vale para todo o resto do setor, mesmo os não signatários. Esse decreto acabou sendo revogado esse ano por um novo, mas os termos continuam os mesmos, tá? Então, todos os aprendizados já estão na mesa. Agora, vamos passar para as nossas perguntas aqui. Eu vou fazer um apanhado. Eu recebi chat geral e recebi chat privado também. Uma que mais geralzona, que eu acho que vale. Fuji, Natália, aí vocês me dizem quem prefere responder, tá? O decreto saiu por pressão internacional ou porque o Brasil achou que realmente era o momento, aí via Poder Executivo de regular isso? Acho que a Natália já tocou um pouquinho no histórico, mas vale reforçar. E já vou emendar com uma segunda que é super relevante, que eu já escutei também, em relação a Sinari, e fazendo um comparativo com, de fato, a plataforma digital da Verra. Para todo mundo que está aqui, só para deixar na mesma página, a Verra, né, é uma certificadora, portanto, é uma empresa privada que é reconhecida aí globalmente como uma das certificações válidas e íntegras para carbono, para crédito de carbono, no mercado voluntário. Então, empresa privada, mercado voluntário. Aí eu vou passar para vocês para falar, ó, precisamos de um Sinari no Brasil? Ou a gente fica nas mãos de uma empresa privada? Já estou dando a minha linha aqui de resposta, mas Natália Puig, quem começa? Deixa a Natália começar, depois eu falo da Sinari aí. Essa questão da pressão internacional, acho que a Natália pode levar a cabo. Claro, Fuji. Eu acho que é um pouco de tudo, né? É claro, existe sim uma pressão internacional para o Brasil caminhar com a sua regulamentação. Quando a gente olha o mapa, né, existe um mapa muito bacana disponível no Banco Mundial, em que a gente consegue enxergar os países que já andaram com a sua legislação de carbono e os que não andaram, e o Brasil ele estava lá com uma corzinha assim, está conversando sobre, esperamos que converse rápido. Então, existe sim a pressão da gente caminhar com a nossa regulamentação, e existe um interesse nacional identificado como uma oportunidade para o Brasil de se adequar a esse mercado, né? De estar pronto e habilitado para entrar nesse mercado, até porque a nossa história com Kyoto foi uma história bonita, não posso dizer diferente disso, a gente participou efetivamente de um mercado de carbono ali dentro, então a gente tem know-how de conseguir dar continuidade numa entrada no mercado de maneira efetiva. A gente tem créditos de origem de soluções baseadas na natureza múltiplos, mas que não vão ter a credibilidade necessária se o nosso mercado industrial, mesmo se quantitativamente a emissão vinda do setor industrial no Brasil ela é menor do que, por exemplo, a gerada pelas queimadas, né, que a gente sabe que no Brasil hoje a gente tem um problema de emissão muito centrado em desmatamento, e uma vez que isso for resolvido, as nossas emissões globais como país, elas vão diminuir muito, de maneira muito importante, mas independente disso, a gente só vai conseguir valorizar o nosso crédito, o nosso potencial maior, se todo o nosso mercado de carbono ele estiver bem encaixado. E aí sim, a pressão internacional ela é real, mas existe também uma pressão nacional de oportunidade que empurrou a questão aí de uma maneira determinante nos últimos meses. Bom, vamos lá, Ana, na sua questão de Verra e coisas do tipo, a gente precisa diferenciar algumas coisas conceituais, né? A primeira questão conceitual que eu preciso diferenciar é registro de transações ou é metodologia de projeto, né? Essa é a primeira questão. Metodologia de projeto é a Verra. A Verra tem lá uma metodologia que você se adapta a ela e você pode registrar o seu projeto na metodologia pré-estabelecida pela Verra. Inclusive, por exemplo, em agricultura, todas elas são baseadas em clima temperado. Muito fácil, muito bem. A gente tem lá no Mato Grosso neve e a gente pode usar as metodologias da Verra para fazer isso, tá? A gente tem que tropicalizar essas metodologias internacionais. Então, uma coisa são as metodologias que a gente usa para elaborar um projeto, elaborar um PDD, elaborar as coisas. E a outra coisa é a necessidade, depois de feito o PDD, de registrar as transações que houveram daquele projeto, né? E aí é outro tipo de plataforma, não é mais a Verra, por exemplo, é a Markit, que existe também uma plataforma internacional baseada em Nova York, né? Então, assim, as pessoas confundem um pouco, Ana, e isso é muito complicado, porque registrar projeto, metodologia é uma coisa, registrar transações é outra coisa, né? São duas coisas completamente diferentes e as pessoas não têm muito clareza nesse assunto. Outra coisa que é importante
que eu me lembrei agora, é que a Verra pode existir quantas quiserem, sabe? A Verra A, B, C, D, Verra do B, sei lá. Não importa. Se eu tenho uma metodologia que ela já é aceita, ok. O problema é que a maioria das metodologias não tem uma tropicalização que a gente precisa no Brasil. Então, a maioria, vamos usar o exemplo do agro, até porque quem fuma cachimbo tem a boca torta, mas, enfim, o exemplo do agro, a maioria das metodologias, carbono de solo é uma coisa assim meio esotérica, assim, né? Restauro florestal, então, é mais esotérico ainda, porque não existe restauro florestal em coníferas no norte do Canadá, como tem no Brasil, entendeu? Então, é esse tipo de abordagem que a gente tem que entender. Uma coisa chama-se metodologias, outra coisa se chama transações. Transações eu posso registrar em qualquer plataforma, né? Posso registrar na Markit, que é uma plataforma tem outras plataformas em Londres, tem plataformas em Singapura, tem várias plataformas. Mas, enfim, o que eu acho que o Sinari vai fazer é o seguinte, vai juntar essas coisas. Tá? Quando ele junta essas coisas, fica mais fácil da gente se tornar mais... A gente, Brasil, se tornar mais crível. Quando você junta essas coisas e junta isso depois com as plataformas que já existem, ou mesmo com a plataforma mãe de todas elas, que vai ser a plataforma do NFCCC, que não está pronta, não está nem começando a ser discutida. Quando a gente juntar o cenário com o NFCCC, a gente tem um belíssimo no caminho andado. Demora um certo tempo, acho que vai demorar uns 4, 5 anos para a gente chegar lá, mas eu acho que a gente tem que se esforçar para isso. Tá? Então, é só essa a confusão que as pessoas fazem que a gente precisa deixar claro, tá bom? Ótimo, Fuji. Lembrando que o NFCCC, né, mais na nossa sopa de letrinhas, a gente está falando de fato da ONU, aí no órgão que vai falar sobre a Convenção Quadro de Mudança do Clima e que vai ter esse sistema de registro global. Então, gente, o ponto é, o mundo caminha nesse assunto de mudanças climáticas. Não temos nada pronto, é uma jornada, estamos no começo, a gente já escutou isso bastante agora, mas a gente tem que falar. O problema não é Brasil, também aí para valorizar de novo, sem qualquer avaliação político-partidária ideológica, mas olhando o país, nós não estamos prontos, não tem o registro global pronto da ONU também. Estamos todos trabalhando nisso para chegar lá, tá? E aí, gente, já são 9 horas, a gente vai estender só 5 minutinhos em respeito ao tempo de todo mundo aqui. Tem várias outras perguntas, mas eu puxei 2 outros assuntos aqui que eu acho que casam muito com a discussão que a gente teve. Primeiro, quais são os próximos passos que a gente pode esperar para os planos setoriais? E segundo, a história da natureza jurídica do crédito de carbono. Que, gente, é uma discussão que vem desde lá de Kyoto, então 2009. O Fuji foi um dos autores daquela consulta que foi feita para a CVM, aí só um pouquinho de juridiquês de novo, sobre a natureza jurídica do crédito de carbono sob a égide de protocolo de Kyoto. Então, de novo, nenhum assunto novo, só que o mundo é novo, as condições são novas, então a gente tem que revisitar esses assuntos e, de preferência, atualizar a doutrina, né? O pessoal do jurídico que se atém àquelas coisas antigas, mas precisa entender que o mundo é novo e a gente tem que fazer uma atualização. Então, esses 2 pontos. Planos setoriais. Natália, Fuji, querem comentar? E natureza jurídica. Acho que aí vai ser o prato cheio para a Natália também, mas Fuji, pode dar seu destaque. Meu Deus. Sabe, gente, eu sou engenheiro, eu tenho um monte de advogado junto comigo sempre. É um negócio que me deixa meio assim. Eu devia ter feito odontologia, entendeu? Mas, bom, gente, vamos lá. Natureza jurídica para um pobre engenheiro agrônomo comentar. Né? Vamos lá. Eu acho que a natureza jurídica ficou perfeita, entendeu? Você tem que trazer essas coisas para o ativo e tem que fazer isso para a contabilidade, certo? Mesmo que fosse um valor mobiliário ou coisa do tipo, você não conseguia fazer a transferência, você não conseguia colocar no seu balanço. Tudo que você não consegue colocar no seu balanço, você não consegue provar que existe e que tem valor. Então, quando você traz uma natureza jurídica, que eu não vou entrar na discussão se é A ou B, mas que eu consigo trazer para o meu balanço contábil, que eu consigo trazer isso para o meu balanço, caramba, eu ativei, eu tenho um ativo lá, eu posso vender esse ativo e realizar esse ativo. Então, contabilmente, as coisas ficam mais transparentes. E se essa coisa for auditada, melhor ainda. Então, a natureza jurídica, para mim, ficou ótima, porque ela consegue trazer o valor de um treco qualquer dentro de um balanço contábil. Isso me parece absolutamente necessário. A primeira vez que eu conversei com um contador sobre isso, ele quase me jogou pela janela. Agora, onde que eu coloco esse treco? Meu irmão, sei lá. Agora a gente tem onde a gente colocar, a gente tem que colocar a conta no ativo. E os planos setoriais, eu acho que de novo, é uma baita chance
para a indústria chegar e falar assim, bom, agora a gente está sério nisso e a gente vai fazer um plano setorial, uma curva marginal de abatimento ao longo do tempo. Né? Essa é a grande questão. E se a gente chegar nessas curvas marginais de abatimento, Ana, a gente chega numa coisa que é muito legal, porque eu posso transpor essas curvas marginais de abatimento com custo de oportunidade na Europa. Criei o meu preço. Bom, né? Então, é esse tipo de abordagem que a gente tem que ter, e não que a curva marginal vai refrear investimento. Não vai, ela vai trazer outros investimentos se não usá-las. Né? As pessoas não sabem usar. De novo, eu acho que a gente tem uma puta oportunidade, sim. Eu acho que o maior beneficiário desse decreto, o maior beneficiário, talvez não seja a palavra, mas quem mais pode aproveitar as oportunidades é o agro, tá certo? Tem um monte de coisa importantíssima acontecendo, que pode acontecer amanhã. É isso que é o recado final, Ana. Obrigado. Viu? Obrigada, Fuji. Nath? Ótimo. O Fuji já falou bastante coisa interessante, eu só vou complementar. Em relação à natureza jurídica, o que a gente tem que entender é que antes, até então, o nosso entendimento do crédito de carbono é que ele era um bem intangível, né? Era diferente de um ativo, tá? E esse bem intangível, ele foi identificado assim, ele foi tratado dessa maneira, porque em Kyoto, quando Kyoto apareceu, que foram nossos primeiros passos em mercado de carbono, houve esse questionamento lá atrás. E aí, qual é a natureza jurídica desse bicho, né? O que é crédito de carbono? E aí, a CVM, ela se manifestou e tem um parecer que é um clássico dessa discussão, e lá foi determinado essa característica do crédito de carbono. No entanto, a gente tem que lembrar algo que é muito importante. Na época que isso foi decidido, que foi entendido por esse caminho, a gente estava no mundo de Kyoto, a gente estava num perfil de projeto dentro de um plano NFCCC, completamente diferente do momento do mercado que a gente encontra agora, com um mercado voluntário funcionando. Gente, na época, Kyoto não era mercado voluntário, Kyoto é mercado regulado internacional. Então, hoje, esse crédito, ele está sendo negociado e ele está sendo tratado de uma maneira completamente diferente do que era na época. Então, esse bem, ele caminhou sozinho, podemos dizer assim. Então, existe a necessidade realmente de isso ser revisto e isso ser adequado. O decreto, ele caminhou por um caminho de ativo, dando justamente essa praticidade para o crédito de carbono, que ela era necessária e ela era demandada pelo mercado. Então, eu entendo que foi muito interessante esse caminho. O que a gente precisa agora é que o nosso Banco Central, a nossa CVM, possa se debruçar novamente sobre esse assunto e nos trazer novidades aí para a gente trabalhar com isso de uma maneira diferente. Tá? A outra questão que você colocou, eu já nem me lembro. Plano setorial, os próximos passos, perdão. Eu entendo que agora vai vir um momento importante de regulamentação do decreto. Já foi sinalizado que isso vai vir, então o acompanhamento desse detalhamento, ele vai ser absolutamente essencial aí para o sucesso de tudo que a gente deseja que seja desenvolvido. Então, acredito que todo auxílio, todo acompanhamento que a gente possa dar nesse sentido vai ser muito interessante. É isso, agradeço demais e fico sempre à disposição de novas conversas. Super obrigada, Nath Fuji. Eu vou fazer 2 pontos aqui para a gente encerrar. Planos setoriais, no dia seguinte, se eu não estou enganada, foram assinados pelo menos 4 protocolos de intenção ou acordos de cooperação, gente, só não lembro exatamente o nome do documento, de alguns setores com o governo federal. Então, já temos aí uma predisposição de 4 ou 5 setores, se a minha memória não falha, para negociar os planos setoriais, para apresentar as suas alternativas e negociar com o governo aí a sua opção de meta gradativa e cronograma alinhado com o NDC de alguns setores brasileiros. Tá? Primeiro ponto é esse. Obviamente que a lição de casa para o setor privado vamos sentar sim com os nossos concorrentes, e aqui não tem aquele viés, né, de antitrust, eu vou sentar com a concorrência, não é nada disso, é outro viés, também demanda interpretação atualizada de tudo que a gente conhece sobre concorrência, porque aqui eu tenho que sentar com o setor e resolver e ter algum acordo para apresentar, mas está na mão do setor privado, então esse passo é tranquilo de ser tomado e a gente já viu algumas iniciativas aí começando a se materializar. Segundo ponto, natureza jurídica, vale só contar para vocês que a gente tem os reguladores, sim, olhando para esse assunto.
tá? Ainda temos algum problema, principalmente para tornar crédito de carbono aí atrativo dentro de fundos, porque na configuração que eu tenho hoje, com o entendimento da CVM de 2009, eu não consigo envelopar crédito de carbono dentro de fundo, e aí a gente perde a oportunidade de mercado Brasil e de trazer capital qualificado para cá, além do que a gente já tem próprio, tá? Mas, por exemplo, o LAB, que é uma iniciativa aí da CVM, por exemplo, e de vários outros, do BID, por exemplo, é um think tank que está lá meio albergado na CVM, mas com o pessoal do BID junto, por óbvio, já tem uma frente de mercado estipulada dentro do grupo de trabalho de finanças verdes para avaliar como a gente pode começar a, vamos dizer assim, a atualizar essa discussão de natureza jurídica, dando alguns passos, e a gente tem aí algumas alternativas mais iniciais, como securitização, para discutir esse viés de trazer crédito de carbono para fundo para criar mercado brasileiro. Mas, por óbvio, que ainda vai precisar de uma avaliação mais detida e, quem sabe, a gente consegue atualizar as nossas definições efetivas de natureza jurídica, tá bom? São 9h10, a gente passou do prazo aqui. Agradeço muitíssimo ao Fuji e à Natália pela disponibilidade. Marcamos a toque de caixa ao super time da Sampo aqui. Agradecimentos especiais em nome da Marina, que está com a gente, que topou fazer isso sem a jato. Espero que tenha sido produtivo. A gente tem várias outras perguntas. Eu vou selecionar e depois a gente consegue mandar as respostas, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato e espero aí vocês para a nossa segunda turma de ESG, que começa em agosto. Obrigada, Fuji. Obrigada, Natália. Bom dia. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.